Fala, minha gente, mandar um beijo, né, para todo mundo que me segue pelas redes sociais. Mandar um beijo para todos os meus irmãos e irmãs da Diocese de Taubaté, o meu pároco, Padre Roger Mateus, nosso vigário, Padre Gustavo, todos da paróquia Catedral de Taubaté, a paróquia São Francisco das Chagas, a qual eu pertenço. Quero mandar um beijo para você, que Deus abençoe a sua vida. Parei rapidinho aqui para dizer que eu estou muito feliz, muito emocionado, muito extasiado com a história da nossa igreja. Tive a oportunidade de conhecer muito dos interiores aqui do Vaticano, depois eu conto mais detalhes, e é muito interessante, um santo orgulho de pertencer a esta igreja com uma história tão linda e tão rica, que vem desde o tempo do nosso Senhor, Mestre, Salvador e amigo Jesus Cristo, e perdura até hoje com lindos detalhes, com lindas histórias, com ricas histórias. E eu pude conhecer um pouco mais os detalhes desta história e eu conto para você ao longo dos próximos dias. E eu vou correr porque nós temos um concerto de música bizantina daqui a pouco, e se eu puder gravar um pedacinho eu gravo e mando pra você. E vou aproveitar um pouco mais do frio aqui da Itália, porque tá frio. Na verdade, ó, eu tirei pra gravar, só pra não ficar tão feio, né, perto de você. Aí a gente tira. E detalhe, né, você já sabe, eu já falei pra você, tem que tirar a luva por conta de conseguir mexer no celular. A mão está congelando, não é? E é interessante a gente ver, e eu pude ver, que onde estão os ossos de São Pedro, eu não sabia, talvez você que conhece a história da igreja já sabe deste detalhe, eu não sabia. Próximo a onde estão depositados os ossos de São Pedro, lá há uma parede com grafites, e onde estão registradas várias formas de devoção à Mãe de Deus, a Jesus Cristo, a São Pedro. E é interessante você ver que já nos primeiros anos do cristianismo, já nos primeiros anos da história da igreja, a nossa comunidade, os nossos irmãos, a igreja primeira, já tinha uma devoção estreita e linda com a Mãe de Deus. E isto favoreceu e enriqueceu ainda mais o meu amor pela predileta. Depois eu posto aqui alguns detalhes, algumas figuras, algumas imagens desta parede de grafite, onde constam estes detalhes de devoção a São Pedro, a Mãe de Deus. E você vê que isto não é algo recente, isto não é algo do século XV, enfim, isto é algo lá do início da nossa igreja. Que lindo é saber a história da Santa Mãe Igreja, e eu estou muito feliz pela experiência aqui no Vaticano neste ano. Os outros anos haviam sido um pouco diferentes, apesar de serem bem religiosos e também de muita história para contar, mas este ano tiveram novas histórias e que enriqueceram ainda mais a minha religiosidade e o meu ser católico. Eu amo ser cristão, amo ser católico. E eu espero que Deus abençoe muito a você, cristão católico, e a você, cristão de outras denominações. Você bem sabe, antes de ser católico eu era protestante e amo os meus irmãos protestantes. Que Deus abençoe a todos os protestantes. E como é interessante saber, né, minha gente, que no começo da igreja, tantos e tantos anos, tanto tempo, tanta história, tanta dificuldade, tanto martírio, tanta perseguição, e os cristãos assim conseguiram vencer, porque no início da igreja os cristãos se uniam. Não havia concorrência, não havia o pensamento de quem é melhor ou pior, não havia o pensamento de aqui é o meu espaço ou aqui é o espaço do outro. Não, os cristãos eram unidos para levar o evangelho e se protegiam, se ajudavam, se auxiliavam. Os cristãos, eles eram unidos para que o evangelho chegasse a cada vez mais longe. Esse era o propósito dos cristãos do primeiro tempo, dos primeiros anos da igreja. Que nós assim aprendamos com os cristãos dos primeiros anos, com os primeiros cristãos a serem unidos. Gravar aqui com Cleiton Saraiva, que ele corre muito. Ele anda muito rápido porque
Ele está rindo, na verdade, agora que eu estou falando. Ele também é friorento, então ele anda mais rápido para ver se o corpo aquece. Passeio muito legal que nós fizemos, que nós pudemos conhecer um pouco mais sobre a história da igreja. Visitamos onde estão os ossos de São Pedro, os túmulos, ou melhor, os altares todos que foram construídos uns sobre os outros ao longo dos anos, até chegar ao altar que nós conhecemos hoje, que está dentro da Basílica de São Pedro e debaixo do baldaquino, que quem visita a Basílica necessariamente enxerga. E aí, Cleiton Saraiva foi obrigado a parar para ajudar o motorista como um bom e verdadeiro cristão, não é praticando a caridade. Não, fala um oi pelo menos, ô Cleiton. E aí, pessoal? Pronto. Beleza? Aí. E agora Vamos devagar esse homem, gente, pelo amor de Deus. E agora a gente vai correr, porque nós temos um concerto de música bizantina. E aí um beijo pro padre Dimitrios, que é pároco da comunidade bizantina em Taubaté. Fique com Deus. Deus padre. abençoe. Tchau, tchau.